noite. Estamos aqui para mais uma edição do Narrativas, o programa que todas as quartas-feiras, às 19h30, recebe convidados para falar de assuntos diferentes aqui do Canela. E a minha apresentação? Então, me cabe apresentar, além do programa, a Camila. Essa terceira edição vem com duas vozes de tempos diferentes. A Camila, psicóloga, 30 anos, e a Camila atravessa os desafios deste tempo. E ela mostra os encantos de uma geração que tem muito a dizer. Boa noite. E junto aqui comigo, esse psicólogo maravilhoso, Marco Aurélio Alves, que também é um ativista cultural, que tem uma bagagem imensa, com uma trajetória marcada pela paixão que ele tem por todos os projetos que ele se dedica e se empenha, que não são poucos, são horas e horas de estrada, horas e horas de trabalho, e que me deu a oportunidade de estar aqui com ele, conhecendo também tantas histórias que eu não fazia ideia que ele também vivencia principalmente. Eu fiquei admirada já com as histórias que eu tive acesso aqui, e hoje teremos mais duas. E a gente agradece também a presença de vocês, porque o Narrativas, ele é esse espaço de encontro de vozes para a gente provocar, para a gente inspirar e para trazer novas perspectivas. Nós temos aqui na equipe o Thiago Couto, que hoje pediu licença e deixou no seu lugar o Weber Nascimento. O Thiago não é canelense, é de São Francisco de Paula, e o Weber é de Nova Petrópolis. Então, nós estamos pela volta, nós estamos pela região, né? Agregando a região. Nós agradecemos a vocês, aos amigos, aos familiares e a todos que estão aqui. E a gente vai ter, a cada encontro, convidados especiais com perspectivas diferentes e narrativas diferentes sobre os diversos temas que podem rechear a nossa vida, a nossa cidade, o nosso mundo, e que não são cotidianos, não saem no jornal e não saem no rádio. Mas vai sair no YouTube. No Instagram. No Instagram, a gente tem agora um Instagram, que é o Narrativas_RS, para quem quiser seguir. E agora também pelos Reels, né, que a gente vai fazendo alguns takezinhos e compartilhando também os nossos próximos convidados que vão estar presentes para vocês acompanharem. O Reels é o do Cará, é o Reels dos Sinos, é o Reels, né, são todos esses Reels que nós vamos estar passando. Isso, né? Os Reels do Instagram, Nesses encontros, a gente tem abordado temas como a adolescência, como o cuidado com os tutores dos animais, não só com os animais, mas com seus tutores. Nós temos trabalhado também outros, como a terapia dos esquemas, com colegas, né, de profissão. O que mais? A terceira idade também. Agora também questão de estilo de vida, saúde mental, porque a gente entende que a vida em si ela é múltipla, a gente não tem uma única forma da gente viver, da gente sentir ou da gente cuidar. Então a gente pretende trazer para cá todas essas perspectivas para que vocês também possam sair daqui um pouquinho mais tocados, conectados e expandidos. Na semana que vem a gente não vai ter edição daqui, porque nós estaremos lá no Sicredi, Espaço Sicredi João Pessoa, no segundo encontro Memória de Canela. E nesse horário que a gente está fazendo aqui, vai ter um painel com todos os vice-prefeitos vivos, todos os que já passaram pelo cargo de vice-prefeitos e pelo Tolão, que atualmente é o vice-prefeito de Canela, além da abertura oficial do evento. E eu acho que agora a gente pode começar já agradecendo, então, né, as participações e as apresentações, então, dos nossos convidados. Antes, cabe dizer que essa é uma produção do Psicult, Centro de Humanidades e Habilidades, um projeto do Instituto Brasileiro da Pessoa com apoio do jornal Nova Época e também do Sicredi Pioneira, Fundo Social Sicredi Pioneira.
E passando também que as nossas edições daqui, elas também têm um viés social, então elas também vão ser transmitidas pela Shirley Cortinaz, né, Marco? Para outros órgãos aqui e de Gramado, como as APAES, os CRAS, os abrigos, os presídios e mais o CREAS, o CAPS. O CAPS. E ela também vai ser uma das participantes aqui, né? Que vai estar presente. E agora a gente vai apresentar os nossos convidados de hoje. Nós vamos começar com aqueles que são que compartilham experiências na bicicleta, na bike, na bici, na magrela, depende de como gostem de chamar. Eu começo pelo André Gustavo Perotoni, com 49 anos, é natural de Canela e é conhecido desde os tempos do videoclipe, da locadora videoclipe, da sua propriedade, onde ele trabalhou por 16 anos. Por isso, ele sabia de todos os gostos e preferências dos cinéfilos, que aproveitavam os videocassete para manter em dia o seu conhecimento da sétima arte. Isso foi logo depois do fechamento do Cine Marabá. André conhece muito do cinema já produzido no mundo. E nós poderíamos fazer uma narrativa só sobre o que o André conhece de cinema. Em 2016, ele se formou em gestão ambiental pela Unicinos e atuou na Prefeitura Municipal de Gramado, deixando uma marca de competência e responsabilidade no serviço público. Ele trabalhou também no ramo de turismo de aventura e em segurança em alturas, participando, por exemplo, do espetáculo Chegada do Natal, em Canela e outras cidades. Atualmente, ele trabalha numa empresa que faz locação de maquinário para a construção civil. E lá está sempre buscando o aperfeiçoamento de métodos e da qualidade no atendimento ao público. Há mais de 30 anos, ele tem como hobby o ciclismo. Um esporte que ele usa para relaxar e interagir com a natureza. E talvez por isso, trata-se de um homem calmo, comprometido com tudo que faz, leve e afável. Ele traz consigo a paz e a liberdade que parecem ter sido conquistadas no encontro com o vento, as chuvas e as grandes distâncias percorridas nos caminhos que a vida lhe permite. E agora, então, eu mantenho a apresentação do Samuel Reis, que também é natural aqui de Canela, tem 36 anos, que concluiu o ensino médio trabalhando em uma floricultura e, por 7 anos, ele atuou aqui em uma empresa de eventos. E na família, ele é conhecido como chucrismo puro. A gente recorreu à família assim, para pegar algumas informações. E pode até parecer, para algumas pessoas, muito sério, à primeira vista, mas quem se permite conhecer logo descobre um sujeito incrível e cheio de histórias, generoso no ouvir e sempre muito curioso sobre o mundo, principalmente quando o assunto envolve naturezas, plantas, pedras e história. Desde pequeno, a bicicleta já fazia parte das suas memórias, era sua companheira fiel. Em pequenas aventuras pelos arredores, sempre com alguém por perto. E um dia, ainda criança, sumiu por algumas horas e voltou tranquilo, como quem apenas foi tomar um banho de rio, ali pela barragem. Em meio à rotina da família, enquanto os pais trabalhavam, era sobre os cuidados da irmã que ele passava os dias. E entre uma peça de teatro e outra, ele começou a ser levado a tiracolo para os ensaios. E numa dessas, subiu ao palco e começou a brincar. A diretora da época não teve dúvidas. Olha lá, já temos um gnomo para o Natal. E assim nasceu o Samuel artista. Ao longo dos anos, ele se envolveu profundamente com a produção cultural da cidade. Atuou no Festival Internacional de Teatro de Bonecos, no Sonho de Natal e em festas comunitárias, até no Parque do Caracol, divertindo crianças e turistas vestido de gnomo, personagem que interpreta há mais de uma década e entrega total. Samuel cresceu cercado de amigos, e muitos o acompanham até hoje. Sempre trabalhador, encarou a vida com coragem, seja no trabalho com jardinagem, onde encontra também, mais do que um esporte, o pedal. Hoje, o Samuel divide o tempo entre cuidar das plantas, a rotina, os treinos, que continuam, mas que em um ritmo menos intenso. Mas o amor pela bicicleta segue firme.
Porque mais do que um ciclista, o Samuel também é movido pelo desejo de explorar, de superar e seguir adiante. E isso definitivamente faz com que o coração dele esteja no guidão. Então aí, bons convidados, né? Gente, quem quiser tem um café aqui à disposição. Enquanto a gente conversa, podem desfrutar de um cafezinho. Vou começar com o André, então. Como é que o ciclismo entrou na tua vida? Ou tu entrou na vida do ciclismo? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo espaço aqui, pelas palavras. Muito legal a apresentação. É uma coisa que a gente não esperava, né? Todo isso aí, mas enfim. O ciclismo começou na minha vida a partir dos exemplos de outros amigos, no caso, né? Eu me lembro que o pessoal lá na década de 90, século passado, né? Eu via alguns amigos fazer pedais longos, ir para a praia de bicicleta, eu olhava aquilo de, eu posso fazer isso também, eu quero fazer isso, e aí começou, né? E também veio um pouco da minha base no escotismo, de conhecer a natureza do meu pai, me levar para pescar, e daí eu queria continuar fazendo isso, só que indo mais longe, né? E a bicicleta acabou me proporcionando essa experiência. Legal. E tu? Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo texto aí embaixo. Ele está acostumado a falar, a testar o microfone, agora usar o microfone para ele. Eu falando mas vamos lá. Bom, eu no ciclismo, eu era criança, tinha uns 6 para 7 anos. Fala mais perto do microfone. 6 para 7 anos. Eu comecei a estudar no pré. Daí no pré, eu tinha problema de saúde quando era criança. E daí tinha a hora da educação física, eu ficava sentado e ficava assistindo as crianças brincarem. E eu não podia brincar. Eu tinha sopro no coração. Daí foi passando e até que eu me curei desse problema que eu tinha. E daí meu pai me levava de bicicleta para os pontos turísticos de Canela. Hoje vamos no Caracol. Ele ia com a bike dele, daí eu ia com uma pequenininha. Daí nos morros ele amarrava uma corda para me puxar. E daí vamos lá, e não te entrega. E assim foi, esses são os bons momentos que eu tinha com ele, né? E eu fui pegando gosto pelo esporte, pela bike, pelos passeios, né? Que até então era passeios, eu não via a hora de chegar ao final de semana para ter aquilo ali, né? Aquele momento ali de lazer, né? Com ele. Que legal, que bonito isso. E existem várias modalidades, eu não entendo muito, tá? Mas eu sei que existem várias modalidades dentro do ciclismo. Tem mountain bike, estrada, urbano. Vocês praticam alguma em específico? Começando por ele? Por ti. Pode ser por ti. Bom, agora a gente, no caso, tem as modalidades, né? Ciclismo de estrada, que é aquela bicicleta que todo mundo lembra, os mais antigos, como as Caloi 10, que é os pneus fininhos, que anda só no asfalto, né? Eu tenho uma bike dessa, eu ando também, né, desse estilo. E o outro estilo que a gente mais gosta e anda, que é o mountain bike, né, que é a bicicleta de estrada de chão. Tu vai para as montanhas, trilhas, e dentro da mountain bike tem vários outros estilos, né, que nem o mountain bike é o MTB que a gente chama. Daí tem as provas, que tem as categorias que dividem o mountain bike, né. Daí tem umas que é maratona, XCO, XCE, que é trilhas, tem trilhas que é trilhas olímpicas, XCO olímpico, que é o que tem no momento agora nas Olimpíadas, né? André. Já está respondido? Está respondido? Então tá. E aí, quando a gente pensa em esporte, muita gente pensa no esporte competitivo. Esse é um esporte competitivo? Existem algumas conquistas, superações nesse esporte? É claro que sim. Existe o esporte, no caso, né, a parte da competição. Como é um esporte que ele está nas Olimpíadas, ele tem, por exemplo, agora terminou no domingo passado o Tour de France, que é a competição de bicicleta de estrada, no caso dessas Caloi 10, no caso, que aqui no Brasil as pessoas pouco assistem, né? Mas lá fora milhões e milhões de pessoas. Basicamente na França as pessoas abrem a porta e veem
uma competição passando. São milhões de pessoas assistindo de graça, né? Então é um esporte muito democrático nesse sentido. Não precisa pagar milhares de reais para ir num estádio ver alguma coisa. Não, tu abre a porta e o esporte passa na tua frente, né? Então ele tem isso. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o Henrique Avancini, que é um ícone do esporte, que ele foi campeão mundial na categoria de maratona, de mountain bike, né? Então, sim, ele tem essa parte da competição. Tivemos uma mulher agora, né? Sim, é exatamente o Tour de França feminino. O Tour de France feminino também participou, a Tota Magalhães também, que participou, é a primeira mulher brasileira a participar do Tour de France feminino. Muito legal isso também. E a nível amador também existem as competições, né? O próprio Tour de France tem o que eles chamam de l'étape, que é apenas uma das etapas do Tour de France, onde todos os amadores podem se inscrever e participar. E aí, nesse caso, vale a conquista, né? Tu chegar ao final, não como um prêmio, quem ganhou foi o primeiro, o que mais vale é tu completar o percurso, né? Vocês já competiram, então? Já fizeram essas provas, alguma delas, aqui também na região? Vocês competem? Eu particularmente não. Eu participei, acho que uma vez, de uma competição que teve, que era um Gran Fondo, que eles chamam, que é uma prova acima de 100 quilômetros, no caso, mas o Samuel não. Ele já participou vários anos, inclusive foi campeão gaúcho já de mountain bike, né? Daí ele pode falar bem melhor sobre esse assunto. Sim, eu comecei na competição, não sei se vocês sabem ou lembram, em Canela, no Ibama, que a gente conhece pelo Ibama, agora é o Flona, né? Ali teve várias etapas de campeonato estadual, gaúcho, que a gente chama gaúcho, como brasileiro. E teve etapas também no Parque das Sequoias, que eu lembro que em 94 teve um brasileiro ali. Claro, nessa época eu não corria ainda, né? Mas eu sei que teve ali no Parque das Sequoias uma etapa do brasileiro. E também no Parque dos Bondinhos Aéreos teve uma etapa também de mountain bike ali. E de downhill também. Downhill é as bikes que descem, né, sobre obstáculos em descidas. Isso. E comecei a competir, daí da bike eu já andava, né? Fazia os passeios, e tinha vários outros amigos que já estavam competindo na época. E eram vários nomes que tinham conhecidos aqui em Canela. E eu comecei a me interessar, eu queria me desafiar mais ainda daquilo ali, né? E daí comecei, ir umas provinhas ali, umas aqui, e naquela época a gente não tinha carro nem na família, e a gente ia atrás de vans pela prefeitura para formar um pessoal para a prefeitura poder levar nós na cidade para poder correr e, tipo, representar a nossa cidade, né, Canela. Daí a gente ia atrás das inscrições, tinha que pagar as inscrições, tudo. E tinha muitas provas como, por exemplo, Igrejinha, Três Coroas, Taquara. Como era perto para nós, vamos dizer assim, perto, a gente ia de bike até lá, ia como se fosse aquecendo, a gente falava aquecendo. Ia de boa para chegar lá no lugar e já corria. E daí a gente corria a prova e depois tinha que voltar, subir toda a serra de volta. Isso a gente aí fez não muito aquecia, aí desesperava. É verdade. E teve várias dessas que a gente fez e teve pódio. Às vezes eu ganhava pódio, às vezes o outro amigo ganhava e a gente vinha tudo feliz igual, ganhando ou não. A nossa felicidade era aquilo ali, era estar no meio do ciclismo, a amizade, né? E fazer aquilo ali acontecer. Quantas vezes tu subiu ao pódio? Isso foi humilhante, assim, né? Porque daí ele disse, Não, olha, são tantas que eu nem sei. Toda prova que eu fico muito nervoso antes das provas, muito nervoso mesmo. E eu sempre dizia para mim mesmo, assim, eu pensava, tipo, essa prova, eu me preparava para a prova, lógico, né? Queria ganhar. Mas eu sempre pensava para mim mesmo, eu chegando entre os 10 primeiros, porque fazer um top 10 numa prova é sempre bom, top 5 ali é legal. Chegando com saúde bem, não tendo queda, não tendo nada de grave, chegando com saúde, tudo para mim aquilo ali já valia. Só que daí eu sempre pensava assim, ia lá, me esforçava e acabava tendo um resultado bom. E às vezes eu ganhava ali um terceiro, primeiro, segundo. E quando eu comecei a ganhar bastante, daí eu comecei a pensar, daí começou a vir mais pressão, porque eu estava ganhando já, né, mais direto. E daí toda a prova que eu ia, o pessoal, essa tu vai ganhar, essa tu vai ganhar. Daí eu ficava com aquilo e eu ia mal daí nas provas. Tudo pelo psicológico.
Tia como é, né? A gente pode te recomendar alguns profissionais da psicologia. Mas tu falou sobre o preparo, né? Como é que funciona esse preparo? Imagina, tu sair daqui, ir até lá, depois voltar. Eu não ia ter perna mais para isso. Eu não ia nem querer competir. Mas eu sei que é muito pelo desejo, né? Imagina, é a tua vida isso. Mas como é que é o preparo físico, né? Para tu dar conta disso tudo? Bom, daí essa fase passou, né? Daí depois, até a própria tecnologia, veio as bikes melhores, equipamentos, a própria informação. Uma vez a gente vinha as revistas, a gente ia no posto, ali no posto, para ler as revistas que tinham sobre bicicleta, para ver o que estava chegando no mercado, suplemento, o que os atletas tomavam. A gente não tinha essa informação, era tudo no chutômetro. Ah, o fulano disse que isso é bom e a gente ia testando. Hoje não, hoje tem tudo na mão. Tu abre a internet, tá ali, né? Tá tudo ali. E daí, claro, daí veio vindo bikes melhores, daí os treinamentos que a gente fazia, na época, quando eu comecei a treinar mais, vamos dizer assim, regrado, a gente fala em horas por semana, eu fazia de 15 a 20 horas. Hoje em dia, os atletas estão fazendo de 20 para 30. Como é que é? De 15 a 20 horas de treino? De treino por semana. Nossa Isso dava em quilômetros por semana, de média de 200 a 300 e poucos, depende o que tu fazia, né? E agora eu pergunto para os dois, e como é que isso interferia ou interfere na vida profissional? No meu caso, eu nunca participei de competições, o meu treinamento ele era focado para mim poder ir longe, porque o meu foco é mais a aventura, digamos assim. Eu nunca fui muito focado nessa parte de competições e querer ganhar e tudo mais. Não, eu queria chegar em casa bem inteiro ainda, digamos assim, né? Não chegar quebrado, como a gente fala na gíria do ciclismo, não chegar destruído, né? Eu queria chegar bem. Então, o meu treinamento era nesse sentido, né? Só que eu, por causa do meu trabalho, eu não conseguia treinar durante a semana. Então, meus horários sempre foi final de semana. Então, a minha forma de preparação é diferente da do Samuel. Eu foco um pouco mais em academia, eu foco mais em, sei lá, na época eu corria, por exemplo, para manter o preparo físico também, né? Para atingir o meu objetivo da minha forma, né? Ele tinha essa parte da competição, mas também tem a parte da aventura, por óbvio, né? Muito disso, né? Mais hoje do que antigamente, né? Mas eu não, eu focava mais nessa parte. Tá. E aí não interferia na tua vida Não, eu no caso, não. É que nem quando eu comecei a trabalhar, quando eu trabalhava com eventos não tem, é final de semana direto, né? Que eventos tu trabalhava? Eu trabalhei na empresa aqui em Canela, na área eventos, né? Eu trabalhei por quase 8 anos ali. E ali eu tive que abandonar um pouco, deixar o esporte um pouco de lado, porque era todo final de semana eu tinha que estar trabalhando. E daí tinha, tipo, a segunda-feira, que era, vamos dizer, a folga, mas estava cansado, daí eu não queria treinar. Ali eu fiquei, acho que, um tempo daí sem a parte competitiva, no caso. Quando eu pegava a bike era mais para desestressar, ter um ponto de escape, né? E daí depois, passou esses anos na empresa, na área eventos, eu queria achar uma coisa para mim trabalhar, mas que eu tivesse meu final de semana de volta, né? E daí foi onde... Que é o sonho de todo canelense, né? Porque antes de tudo isso, de eu trabalhar com eventos, eu queria fazer biologia. Só que eu entrei no mundo dos eventos e adorei. Eu fazia iluminação cênica, as peças de teatro, eu gostava de fazer isso. Só que aquilo ali estava me tomando o meu tempo, né? Eu não tinha mais, vamos dizer, vida, assim. E daí foi onde eu saí dessa empresa. E daí o que eu vou fazer, né? Fiquei pensando. Daí eu abri, como eu trabalhei nos meus 14, 15 anos ali dentro de uma floricultura, o que eu vou fazer? Daí eu abri um negócio para mim de jardinagem. Daí eu abri um negócio de jardinagem com um amigo meu, que era meu sócio na época. E daí, como a gente tinha muito conhecido, só os conhecidos a gente começou a pegar os jardins, os terrenos para fazer. E ali começou e deu certo. Depois, futuramente, separou. Daí ele foi para um lado, fui para o outro, e eu continuo ainda. Faço pequenos paisagismo também, né, algumas coisas. E adoro lidar com plantas, sempre gostei.
essa parte de jardinagem e tô aí. Daí, e os eventos, daí quando eu tenho tempo eu faço, às vezes no final de semana aparece alguma coisa ali, outra, daí eu faço. Dos eventos artísticos, culturais. Isso, é. E tu hoje não participa mais de competições? Até esse ano eu participei em uma em São Francisco, que teve ali, que é a Tri Race. Daí ali eu competi em duplas com o meu amigo Everton, que está assistindo nós. A gente ficou em segundo lugar, né? Temos vice-campeão esse ano. André, e o que tu sente quando quando tu está na bicicleta, o teu equipamento e a estrada? Como é que é essa sensação? Eu vejo dois aspectos, no caso, com relação a isso, né? O primeiro é quando eu estou sozinho, certo? Aí sou eu em paz comigo mesmo, a introspecção, né? Eu poder pensar no que eu quiser, eu com os meus problemas. Aí vem aquela coisa da endorfina, dos vários diversos hormônios que liberam quando a gente está... Dopamina, enfim, isso quando eu volto para casa é diferente, eu não sei explicar o que acontece dentro de mim, mas isso me faz muito bem, me deixa leve, me deixa tranquilo, que é a válvula de escape que o Samuel falou antes, né? Então isso é um aspecto. E o outro aspecto é quando a gente faz um pedal em grupo, né? Que daí exatamente tem o Everton, tem o Josi que está ali, que são nossos parceiros. Quando a gente sai para pedalar junto, é outro tipo de relacionamento com a bicicleta. Não só a bicicleta, mas com o grupo, né? Então, é um dos poucos esportes, acho que existem, que tu consegue passar muitas horas praticando esporte e conversando, debatendo, batendo papo, enfim, isso aí tu não consegue no futebol, por exemplo. No futebol tu vai conversar depois do futebol no bar, tomando cerveja. Não que isso não possa acontecer na bike também, né? Acontece, né? Mas eu vejo esses dois aspectos que são muito, muito bons, né? Onde tu tem a parte individual e a parte da amizade, né? Que tu te relaciona com muita gente nesses pedais, é muito legal isso. E eu acho que ainda tem um adendo muito legal, que é a questão das paisagens que vocês conhecem, né? Que tem ali do ladinho de vocês sempre andando junto. O Samuel falou das plantas, no caso, quando a gente sai para pedalar junto, o nosso assunto é esse. A gente, aquela árvore lá, tu viu aquele passarinho ali, nossa, aquele ali é tal, daí a gente chega em casa, pesquisa para ver qual que era o passarinho que a gente tinha visto e tal. Então, sim, as paisagens, e tem muito essa questão da curiosidade, né? De tu querer conhecer lugares, né? A gente faz rotas para ir conhecer uma determinada cascata lá em determinado local. A gente vai nos buracos, nos lugares aí que, nossa, só de bicicleta ou a pé mesmo para ir, dificilmente algum carro vai. Para exatamente ver isso, né? Ver a paisagem, sentir essa energia, né, que tem na paisagem, né? E tu, Samuel? Como é que tu te sente, Samuel, quando tu te encontra com o teu equipamento de esportivo ali? Eu pego a bike. Para começar, tu já sai, a gente brinca aqui, que a gente sai de casa, o nosso esporte é o quintal da nossa casa, né? A gente sai, desce o morro aqui, o interior para os dois lados, né? A gente desce o interior, natureza pura, já começa a descer a serra ali, vento na cara, tu já esquece os problemas tudo. Tu foca naquilo ali que tu está fazendo, é 1 hora, 2 horas de pedal, um treino ali. É o tempo que tu deixa tudo para trás, tu só pensa, que nem o André falou, em pedalar sozinho. Tu pensa na vida, tu pensa em tudo que está acontecendo, né, ao redor. Tu observa mais as coisas, os detalhes, uma árvore, como ele falou, uma planta. Eu gosto muito de ver orquídeas, micro-orquídeas, eu estou pedalando e consigo enxergar. Essas coisas, os detalhes que tu começa a dar mais atenção e depois tu começa a usar isso no teu dia a dia, com as pessoas, na rua, o hábito, né? Tu usa para a tua vida, é um estilo de vida que eu chamo isso aí. Só fazer um complemento agora, eu me lembrei de tem um filme que lembrando da minha fase de locadora do filme, do que as mulheres gostam, do Mel Gibson. E tem um determinado momento no filme em que ele está correndo do lado de uma mulher
e ele percebe que aquela mulher não pensa nada, que no filme ele capta o que as mulheres estão pensando. E naquele momento a mulher não está pensando nada, quando ela está correndo. Então acho que tem muito a ver, eu me lembro disso seguido, tem muito a ver isso na bicicleta. Às vezes tu está pedalando, tu está só olhando e tua cabeça está vazia, está no nada, ele está tranquilo contigo mesmo. Eu acho bacana essa comparação. Tu citou agora exatamente esse tema da corrida, né? Eu já ouvi também, até tem uma amiga aqui que corre, mas eu ouvi de outras pessoas também que correm, que ao final, quando elas fazem grandes percursos, elas têm uma sensação que é fisiológica, que é indescritível, que ninguém sabe explicar de fato como é que é. Vocês também têm isso? Tu sabe explicar como é que é isso? Ninguém sabe explicar. Na verdade, eu acho que todo ciclista, que depois que ele passa a pedalar mais tempo, ele tem um pouco de masoquista, assim, sabe? Tu acaba, exatamente, tu acaba com esse sofrimento, te dá um certo prazer. Mas o prazer ele está linkado sempre quando tu chega num objetivo, né? Por exemplo, nosso amigo Joso aqui, ele participou de uma prova que é uma das provas mais importantes do Brasil, que é o Brasil Ride. São 7 dias? 7 dias pedalando, né? Ele foi para a Bahia, participou. Então, por exemplo, é uma situação que quando tu chega no final daquilo, é uma situação que provavelmente deve ser uma coisa que ele não sabe explicar. Não tem como tu colocar em palavras como é aquilo ali. E nós que pedalamos, cada um tem o seu objetivo. Às vezes, para uma pessoa que começou a pedalar semana passada, ela ia até Gramado, já é a conquista. E perfeito. É isso que é o bacana do ciclismo, é essa pluralidade, né? Se eu quiser, posso complementar. Claro. A gente tem um grupo agora, que é o Gramado Mountain Bike, que até tem os guris estão aí assistindo, que ele estava desativado e a gente ativou ele de novo, esse grupo. O que é a intenção desse grupo? Esse grupo é trazer essas pessoas, os iniciantes que querem pedalar, querem fazer passeios, e daí sempre tem um grupo no WhatsApp ali, daí eles colocam ali, hoje vai ter pedal, passeio curto, rota tal, daí é colocado a altimetria, os quilômetros ali, quem quiser ir vai. E daí tem os médios e os mais difíceis, né? Os mais difíceis. Daí vai dependendo do condicionamento da pessoa. Uhum. Mas tá bem legal isso aí. E chega um dia que o corpo não quer colaborar? Chega um momento assim que o corpo, não dá mais, daqui eu não sigo. Sim, tem dias que não vai, não adianta. Eu lembro quando eu treinava mais direto, regradinho, tinha dias que a gente chama que o corpo entra em overtrain, né? É que tu quer treinar tanto, só que tu não descansa e acaba o corpo pedindo socorro, como você falou, né? Isso já aconteceu várias vezes comigo, de eu subir na bike, a gente treina com o frequenciômetro cardíaco, né? Uhum. E daí é tudo por zonas de frequência, a gente tem 5 zonas, né? E daí, quando a gente está nessa exaustão no corpo, o corpo começa a pedir, os batimentos não sobem. Tu começa a ter fadiga, cansaço, até não só na bike, em casa também, no teu dia a dia. Daí aí tu tem que dar uma pausa, né, para o corpo, para dar uma descansada, para retornar depois devagar os treinos ou, né, os passeios, porque tem muita gente que começa e vai com sede ao pote, né? Bike todo dia, não, tem que ir aos pouquinhos, faz 20 quilômetros no dia, no outro dia faz 10, e vai, é um degrau de cada vez, né? Tu vai subindo aos poucos. Legal. É isso. Camila. Eu sei que para ti o pedal foi desde a infância, né? Que está presente. Para ti eu ainda não entendi, vou explorar mais. Mas eu fico pensando também, bem da perspectiva mais psicológica, se vocês também avaliam, se isso não tivesse presente, se não tivesse entrado na vida de vocês, qual seria a mudança que vocês teriam? O que vocês viveriam hoje de diferente? Como vocês seriam sem o ciclismo? Eu não me imagino sem a bicicleta. Eu comecei a pedalar com 16 anos por ver amigos meus pedalando, um pouco mais velhos, indo para Santa Catarina. Eu me lembro que uma vez foi um amigo que foi para Santa Catarina, aí um outro amigo foi para a praia, e aí eu com 18 anos também fui para a praia, né, em 2 dias. Aquilo era uma aventura, uma coisa inimaginável naquela época, né? Bicicletas que
furaram, sei lá, 5, 6 vezes o pneu durante a viagem, isso fazia parte, né? Então, mas vamos considerar que realmente não existisse a bicicleta na minha vida, mas com certeza ia existir algum esporte outdoor, né? Seria alguma coisa na natureza, pescar, acampar, caminhada, trilha, alguma coisa nesse sentido seria. Porque esse contato da natureza que a bicicleta te traz, como o Samuel bem falou, é tu sair daqui, tu descer o São João ali em direção a Jolimon, por exemplo, tu já está na natureza, tu sai dessa loucura da cidade, né? Então, com certeza, seria algum esporte nesse sentido, né? Como a válvula de escape, né? De novo. Eu não me imagino sem a bike, sem o esporte. Como tu falou, André, seria uma caminhadas na natureza, correr. Eu já fiz corridas de aventura também, que é correr bike, e daí às vezes tem rapel, às vezes tem canoagem junto. Eu também já fiz corridas de aventura. Por falar em rapel, eu não vou deixar de perguntar aqui, qual é a função de vocês no Sonho do Natal, nos espetáculos da igreja? Só técnico? Vou começar desde o começo, tá? Vou ser bem... Vou resumir para não ser longo. Quando eu estudei sempre eu comecei a estudar no ensino na Ernesto Dornelles. Naquele tempo tinha o coral do Sonho de Natal. Os corais reuniam todas as escolas municipais, iam para frente da igreja, né, do tão grande dia esperado, a descida, a chegada do Papai Noel. E aquilo ali, para mim, sempre foi mágico, aquilo ali. E daí quando vinha o maestro, ia nas escolas e fazia deixa eu lembrar, ele passava por um teste. Tinha o lado A, o B e o C, né? Os que cantam melhor vão para o A, né? Os outros para o B. Os que eram microfonados eram o A, né? O B e o C era só para mexer a boca, né? Claro que eu não cantava nada. Eu não cantava nada, mas eu queria estar no meio, eu queria participar daquilo ali. Eu queria saber como é que era a parte atrás do show. Eu queria saber como é que era a técnica, eu queria saber como é que era o Papai Noel descer, eu queria estar perto dos gnomos do Papai Noel. Eu, naquela idade, eu já tinha essa... Até quando na escola, eu tinha que fazer, que profissão tu quer ser, né? Quando crescer, tu tinha que desenhar, na aula, acho que era de artes, se eu não me engano. Eu sempre desenhava a igreja e uns bonequinhos descendo a igreja, o Papai Noel e os seus ajudantes. Isso aí, eu acho que acreditei tanto que depois, no futuro, eu conheci o André, o Daniel, os gurizes que faziam isso aí. E daí, fiquei amigo deles, o André já era da bike também, né? E comecei a me interessar e daí o Daniel começou a me ensinar essa parte mais teórica e prática da parte do rapel ali. E daí entrei no meio com os guris. Só que antes disso, daí, quando eu trabalhava na área eventos, eu trabalhei muito no Sonho de Natal, na parte técnica também do som, da iluminação cênica, né, que tinha os telões que na avenida inteira, o pessoal assistia nos telões. Eu sempre cuidei dessa parte também, antes de entrar para a parte do montanhismo. Para quem não sabe, o Samuel é irmão da Carla Reis. Então, o teatro, a arte, deve ter estado na vida dele desde pequeno, tanto que a Carla conta essa história de ele criança e ela num ensaio e ele foi fazer o seu show durante, né? Então, isso já fazia parte. E como é que entrou o rapel na tua vida, na tua história? O rapel, eu me interessei pela prática do montanhismo já nos escoteiros, né, na época de escoteiro. Aí até que veio para Canela um pessoal fazer uma competição num muro de escalada que era ali do lado do centro de feiras, onde foi o Paddle ali, no caso, né? Eles montaram um muro de escalada e aí aconteceu esse evento e a pessoa que organizou esse evento, Cláudio Ramires, ele criou, junto com o pessoal do Sonho de Natal, a chegada do Papai Noel, que, se eu não me engano, começou em 94. E aí eu comecei a participar desde 96
como um ninja, digamos assim. Eu fazia um trabalho interno lá dentro da igreja, né, participando, ajudando, enfim, lá no que precisasse. E a partir de 98 eu comecei também descendo, né, desci como gnomo, como arlequim. Fui também na época, eu fiz um anjo como é que é, no... Não, no... Não, meu Deus do céu. Enfim, é um evento que acontecia no final do ano lá, agora me fugiu o nome. Um anjo, o Samuca também fez um anjo lá em Caravaggio. Aí a gente fez a chegada do Papai Noel também em Farroupilha, fizemos a iluminação da igreja de Vacaria. Então, foram diversos eventos. E sempre trabalhando um pouco atrás, né, no backstage, e também como gnomo, enfim. O Samuca até, acho que teve um ano que foi Papai Noel também, né? 2 anos também desceu como Papai Noel, né? E como é que são os treinos, os ensaios, a preparação dessa descida da igreja, que fascina todo mundo, né? Milhares de pessoas vêm para cá para assistir isso. Como é que é essa preparação? Tem concentração, tem exercício? O que vocês fazem? Como é que trabalha o emocional agora, não só o físico, mas o emocional também, para essa descida? Eu lembro que 1, 2 semanas antes do evento em si, nós fazíamos uma reunião junto com o pessoal da técnica, né, que daí tinha o diretor de palco, que normalmente tinha um espetáculo no chão, né, que fazia toda aquela parte cênica, a parte do coral, né, esse tipo de coisa. E aí o momento em que nós aparecíamos, né? Então nós fazíamos aquilo para saber quais eram as nossas deixas exatas para que nós pudéssemos aparecer e não estragar a surpresa. Então, durante o espetáculo, no final de semana anterior, porque não tinha como tu montar muito antes as cordas lá, tu montava na quinta-feira para o espetáculo ser no sábado. Então, nós descíamos diversas vezes para marcar exatamente quem desce primeiro, quem aparece primeiro, o que tu faz na descida e tal. Então, era como um ensaio de uma grande peça teatral, digamos assim, né? E depois, durante o espetáculo, essa questão emocional, nós tínhamos que subir às vezes 2 horas antes para não aparecer, porque nós não tínhamos como nos posicionar para descer da igreja. Então nós ficávamos lá e aí frio nós... lá em cima, né? É frio, vento, é impressionante. Vento, né? E aí nós ficávamos olhando e via o público chegando e o coração começava cada vez a apertar mais. Mas aí quando tu aparece, daí tu incorpora um personagem e libera, e gritaria, e festa, e vamos lá. Essa parte... lembrando que a primeira descida, né, quem trouxe foi o Ramires, né? O Ramires. E a primeira descida do Papai Noel na igreja de Canela foi em 94, né? Só para lembrar, foi em 94. Agora já está fazendo... O ano passado fez 30 anos de sonho de Natal, ali das descidas do Papai Noel. E eu sei que antes, se eu não me engano, a informação, o Papai Noel vinha de bicicleta, né? Chegava na frente da igreja de bicicleta. Isso, ele vinha de bicicleta antes de tudo isso, viu? Para te ver. E em 96 foi o ano da tirolesa, da Torre do Celular. Em 96 teve a tirolesa a torre era da Oi, né? Teve a tirolesa da torre da Oi, que ia até a igreja, que foi o único ano que foi num domingo, porque ia passar ao vivo no Fantástico. Daí teve toda a preparação ali, porque aqueles outros anos era sempre em sábado, né? Era uma vez. Depois foi, acho que 2 ou 3 vezes que tinha, né? E daí agora, por último, que começou a ter as descidas diárias, né? Que tem 2 descidas por noite na igreja. Daí tipo um pocket, né? Que é uma demonstração do espetáculo inteiro, que o espetáculo inteiro é de 1 a 2 horas, e só que vinha muitos turistas e reclamavam que não assistiam, né? Queriam ver de novo. E daí tiveram essa ideia do tal do pocket, que é 14, 15 minutos, daí a gente faz 2 descidas por noite, daí é sempre às 9 e depois às 10 tem outra, para atingir um maior número de público, né? E como é que é para vocês
esse exercício assim. Agora sobe 2 vezes, agora sobe e desce da catedral por fora. Eu acho isso fantástico, né? É como assim, está subindo de elevador. Bom, agora tem elevador na igreja, né? Agora tá mil maravilhas, né? Mas antes era uma escadinha tenebrosa. A gente sempre brinca, era mais perigoso ter o acidente dentro da igreja do que fora. Fora a gente está no nosso equipamento, a gente conhece, né? E dentro era perigoso, mas agora mudou tudo, né? Tá tudo bem seguro lá. E a gente sempre diz, cada descida é uma diferente da outra, mesmo sendo o show, né, igual, né? É que tem dias que tem mais vento, tu tem que tomar cuidado, como tem os refletores na igreja, às vezes o vento toca a corda passa num refletor, tu vai puxar a corda, não vem, tu tem que improvisar na hora. Só que tudo isso a gente está fazendo junto com a música, junto com a luz, que é tudo programado junto, e tem e tem toda a parte dos platô que a gente que é tudo junto, né? É tudo programado, a gente não pode atrasar e nem ir muito à frente, tem que ser direitinho. Às vezes acontece o imprevisto, vai lá, faz e toca a ficha. Tu tem mais alguma questão dentro dessa pauta? Ou podemos... Não, a gente pode fazer outro só sobre isso, né? Essa pauta aqui é muito legal. Tá, então a gente retoma agora para o ciclismo. Vocês citaram sobre vários lugares que vocês têm o prazer de conhecer, né? A partir da bike. Tem algum em especial que marcou vocês, assim? Lugares? Algum lugar. Todos os lugares. Um em especial. Não tem um. Acho que cada pedal tem a sua história, cada lugar tem a sua... É como tu fala de uma música, de um livro, de um filme. Não existe um livro, não existe um filme. É o teu momento com aquela história, Não. Eu posso dizer, o filme que eu mais gostei na vida foi o Gladiador. Qual foi? Pois então, mas hoje pode hoje pode ser o Gladiador, amanhã pode ser, um outro filme qualquer, né? Peixe Grande, por exemplo, não sei. Não tem uma música. Um dia tu tá muito alegre, tu quer ver uma música com uma batida mais forte, outro dia tu quer uma coisa mais introspectiva, então... Exatamente, né? Eu posso citar alguns, assim, né? Por exemplo, o Josafás, que nós fizemos lá, eu fui lá 3 vezes, Serra do Rio do Rastro, a Serra do Faxinal é muito linda também, que tem um Índios Coroados do lado lá. Aqui na nossa região, por exemplo, a Lagiana é emblemática, a Ponte do Raposo, o Pedal do Juá. Eu fui para Urubici, eu subi lá o Morro da Igreja, por exemplo, que a capa do meu celular está lá, é lindo aquilo. Então, mas assim, tem uma coisa muito legal que acontece durante os pedais, que em cada pedal que a gente está no meio ou no fim, a gente já está pensando no próximo. Onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos se enfiar na próxima, né? Então, não tem como tu dizer, é este. Eu, pelo menos, não... A não ser o dia que eu for para a França pedalar lá, daí pode ser que eu mude de ideia. Daí. E tu, Samuel? Qual é o local, Samuel? É só complementar, porque a fala dele agora foi exatamente como a da Lise, né? Na semana passada. Muito legal como as histórias também se conectam, né? Que ela comentou que a Lise tem um projeto de trilha só para mulheres, e ela estava aqui com a gente na semana passada expondo esse projeto. E uma das falas dela foi que a fala se tornou sempre... e qual vai ser a próxima? Porque é sempre um momento muito especial para elas, assim. E legal que agora você também replicou exatamente a mesma fala que ela. E esse projeto que a Camila fala se chama Baquivista. É um projeto só com mulheres que ela apresentou aqui a semana passada. E essas mulheres fazem trilhas, né, e acampamentos, e café da manhã nos lugares, e é fantástico assim, o nível de treinamento e conhecimento que elas vão tendo também do emocional nesses lugares. Até complementando, eu estava falando no começo com a Camila, antes de começar aqui, sobre ter mais dessas coisas aqui na nossa região, porque quanto mais gente fazendo esses esportes meia natureza, a gente tem nossos pontos turísticos aí, os morros, né? A gente tem o Pelado, o Dedão, Queimado. Quanto mais gente do bem indo nesses lugares, o próprio Ibama lá, menos gente do mal vai estar lá.
O lugar está aí para a gente aproveitar e fazer o bom fruto deles. E quanto mais gente fazendo esses projetos, só a crescer. Que legal, mas qual é o lugar que tu mais gostou de ter passado? Bom, voltando, eu penso como o André falou, muitos lugares não... Vou botar um exemplo da primeira vez que eu fui de bicicleta para a praia. Porque quem começa a pedalar, antigamente, a primeira coisa é ir à praia de bike. E a primeira vez que eu fui, estavam asfaltando a Serra do Pinto. Eram uns pedaços de asfalto, uns pedaços de brita, né? E aquilo ali, para mim, foi só o pontapé, né? Porque a gente ia e voltava, né? E daí botava uma garupeira na bicicleta, amarrava as mochilas atrás ali, a gente nem levava nada por carro, era tudo com a gente mesmo, autossuficiente. Daí amarrava, às vezes passava um de bicicleta na curva, caía a mochila, pedal abaixo, e nossa, era bem legal, muito massa. A gente legal. Não, e na volta, ótimo, é bem legal. Na volta, teve uma das voltas da praia que a gente estava tão cansado, a gente parou em um dos túneis e a gente dormiu no túnel. Vamos ficar 1 hora aqui, vamos descansar. Daí a gente encostou as bicicletas no lado do túnel ali, né? Deixamos os alertinhos ligados ali, os pisca da bike. E tem uma pequena calçada ali. E a gente deitou em fila indiana, tudo deitado no chão ali, e despertou, ninguém viu, e a gente acordou, era de manhã cedo para vir embora. E depois tudo certo, a gente veio embora, deu tudo certo daí. Que outras aventuras como essas, assim, que outras, pelas montanhas, pelas estradas aí, que outros momentos? Vocês também têm alguns momentos de solidariedade, que é uma característica também dos jipeiros, né, do pessoal de motociclismo também, e de vocês. Teve algum momento de solidariedade que vocês lembrem? Sim. Na verdade, acho que eu falei no início sobre quebrar no pedal, né? Tem aquele momento em que o Samuel estava falando no overtraining, né? Que é quando tu passa da conta, que tu está muito cansado e tu termina as pernas, tu não tem muito o que fazer. Então, é aquele momento em que as pessoas, que os colegas vão ajudar. A gente, vamos parar aqui, vamos descansar, vamos comprar alguma comida. Às vezes, o Samuel é um cara mais forte, ele desce a montanha, vai lá, bota a mãozinha nas costas do companheiro, ajuda a empurrar ele, subir. Teve algumas situações em que eu me lembro que um colega nosso, a gente foi fazer um pedal e ele não estava bem naquele dia. Ele fazia tempo que não pedalava e quebrou completamente. Em 4, nós conseguimos levar ele para casa. Ele, eu quero chamar minha esposa. Não, tu não vai chamar tua esposa, nós vamos te empurrar para casa. E foi. De carro? Ele ia chamar o carro. Ele continuou em cima da bicicleta dele e nós, 2 de cada lado, fomos empurrando ele morro acima. Então, isso acontece seguido. A gente incentiva a própria pessoa para não desistir, né? Mesmo baixo o ritmo, devagarinho, mas vamos que está perto. A gente incentiva mais ainda, para não deixar a pessoa frustrada. Isso aí. Uhum. E vocês já participaram de alguma campanha solidária, assim, nas enchentes ou em qualquer outro momento? Aqui que eu lembro, a gente já fez vários mutirões, limpeza nos morros, pelado ali, as sequoias. O morro pelado, não é vocês pelados? Não. A gente já fez várias dessas de juntar os lixos, né? E teve outras também de arrecadação. Tem, às vezes, não fazendo propaganda, mas o cara merece, o Bucha Bikes, ele apoia muito isso, o Bucha, que ele faz os passeios de bike. A inscrição é quilo de ração, depois é doada essa ração, né? E tantas outras coisas já foi feito também para as crianças também, para doações de brinquedo no Natal, doce, essas coisas a gente sempre está fazendo de algum modo ou outro. E também ele faz também vários passeios para as pessoas que estão começando com quilometragem baixa, para o pessoal sentir como é que é. Agora teve esses dias, que foi 20 e poucos quilômetros. Quilometragem baixa. Vai criança, pai, vai todo mundo. É para se divertir mesmo. E vocês teriam algum outro trajeto que vocês idealizam que ainda não foi feito?
O lugar para onde tu ainda não foi. Eu tenho planos agora para minhas férias, né? Agora em setembro, por exemplo, subir a Serra da Rocinha, né? Nós temos dentro desse grupo do Gramado Mountain Bike, se fala bastante em fazer no caminho... Como é que é lá o... Ai, meu Deus. Santa Catarina lá, Doni. Vale Europeu, Santa Catarina, por exemplo. Nós fizemos agora, no início de maio, nós fizemos o caminho de Caravaggio, por exemplo. Fizemos em 8 pessoas ali. Tinha esquecido. O caminho de Caravaggio, foram 200 quilômetros num dia. Com 5.000 de elevação. Que é mais voltado para o pessoal que caminha, né? O pessoal leva em média 1 semana caminhando. Daí eles vão parando nos pontos, né? Até para alavancar o turismo, né? Só que a gente usou para fazer de bike, só que muita gente também faz de bike, só que daí faz em 3 dias, 2 dias. E a gente queria fazer em 1 dia. E daí até que deu certo, a gente reuniu os gurizes ali e saiu e daí a gente fez. Mas eu acho que o pedal que a gente quer fazer é o próximo. A gente não quer parar, a gente quer estar sempre pedalando, sempre em movimento. Eu acho que essa que é qual que vai ser o próximo não vem muito ao caso. Até porque em muitos desses pedais a gente está passando por uma estrada e olha uma bifurcação, onde é que será que vai dar aquela estrada? Existe essa curiosidade no nosso grupo, né? Então, na próxima a gente vai tentar ver onde é que vai dar aquela estrada. Esse é o espírito. Alguém da plateia tem alguma pergunta, algum comentário? Os outros atletas que estão lá, o que eles não disseram ainda? O que eles não comentaram? Eu levo o microfone. Se alguém quiser comentar... Tu vai falar? Não. O que eles não disseram? Opa, está aqui. Diz o nome, por favor, e aí a pergunta. Oi, boa noite, eu sou a Francine, convivo com um dos pedalantes, chamo ele de pedalante, inclusive o André. Eu quero que vocês contem um pouco, dentro do grupo do ciclismo, quem pedala mesmo, os ciclistas raiz, assim, vocês têm uma classificação de evolução no pedal. Eu acho muito legal, contem sobre isso. Bom... A Francine dedurou agora a classificação interna. Eu não me lembro exatamente qual que é a ordem dos fatores ali, mas, se eu não me engano, começa com o PEBA, que o PEBA é aquele cara que está começando a pedalar e que ele faz um pedal de, sei lá, de 20 quilômetros, no caso que nós citamos, e ele demora, sei lá, 3 horas para fazer, porque ele para comer, ele para tirar foto, E é legal, sabe? Isso aí não é querer falar mal disso ou daquilo, né? Não, é certo. Faz o que tu acha que tem que ser feito. Eu acho sensacional. Aí depois tem o fraco, que ele já não tira tanta foto, ele vai um pouquinho mais rápido. Aí tem o forte, que já é um cara que treina. É o fraco dos fortes, e aí vai subindo. Daí chega no Galáctico. Né? O Galáctico é o cara da competição. Lá, não para nem para pegar água, passa reto. Tem um amigo nosso que agora ele se mudou, está morando em Santa Catarina, que nós brincávamos, ele saía com uma garrafa d'água e um gel vencido no bolso. Né? Um gel vencido. E ele fazia 150 quilômetros com aquilo. A gente não entendia como ele fazia aquilo, né? Mas ele... Então, e ele dizia que quando ele chegasse de camelback, né, com uma mochila de hidratação nas costas, tomem cuidado, porque daí... Agora, vocês estão falando assim nessas distâncias. Em quanto tempo faz uma distância de 20 quilômetros ou de 100 quilômetros, mais ou menos? Qual é o tempo pedalando? É que a gente sempre conta com a altimetria. A altimetria é o ganho de elevação que tu subiu e o ganho de elevação que tu desceu. Por exemplo, hoje o pedal vai ser, a rota é 50 quilômetros com 400 de altimetria. Desses 400 vai ser o que tu vai subir. Por exemplo, daqui até o Passo do Inferno e voltar, vai dar em média de 40 quilômetros com 500 de altimetria. É o que tu vai subir de elevação, acumulado. Que nem, por exemplo, que nem a gente fez o Caravaggio, que é 200 quilômetros com 5.000.
é mais de meio Everest acumulado, entendeu? É muita coisa acumulado. Por exemplo, a Serra do Umbu. Agora, esse final de semana, a gente desceu a Serra do Umbu e subiu a da Boa Vista. De desnível, deve dar a 800 metros de desnível, numa subida só de 13 quilômetros com 800. É quase 1.000 metros em 13 quilômetros subindo, entendeu? Quanto tempo? Bom, essa volta que a gente fez agora esse final de semana a gente fez mais passeando, mais como peba mesmo, tirando fotos, comendo. A gente saiu de São Francisco, daí eu queria muito conhecer o tal do Sumidouro, que já é um lugar antigo que eu queria passar lá. É uma cascata, 2 cascatas que caem num poço e caem no outro, num cânion. A gente subiu do Sumidouro, foi para o Rincão dos Crefes. Rincão dos Crefes, saímos na geral, na estrada que desce a Serra do Umbu, Barra do Ouro. Daí a gente subiu a Serra da Boa Vista, uns chamam de Rabisco, que sai lá em cima no quebra-cabo. Daí voltamos de novo para a estrada geral até voltando São Chico. Isso deu uma manhã e um pouco da tarde ali. A gente foi parando, né? Daí teve o pneu que furou, tudo isso vai contando o tempo, mas levou uma manhã e um pouco da tarde. Eu acho que a questão de quilometragem, distância e tempo depende de cada um. Eu acho que depende do nível de ciclista que tu tá. Se tu for falar num pedal que nem eles fizeram, se tu for pegar um cara que compete, se eles fossem num ritmo mais competitivo, eles poderiam ter feito em um tempo muito menor. Mas não, a intenção não era essa. A intenção era passear, tirar foto, era se divertir. Então, depende de... Não tem como tu dizer, eu para fazer 20 km eu demoro 1 hora. Não, eu posso demorar 2, não tem problema. O legal é tu ir e pedalar, é isso que vale. Até complementando, o meu intuito agora, a gente está fazendo mais esses pedais de cicloturismo, passeando com o pessoal, porque antes da competição é muito regrado, tu não pode estar toda hora saindo e, eu vou parar, tirar foto. É uma coisa séria, né? Tu leva a sério, é pressão, E agora não, até para mim mesmo, eu parei, eu dei uma maneirada nas provas, né? Baixei o ritmo, e agora eu estou mais mesmo curtindo com os amigos, o pessoal. Estou levando mais pro lado mesmo, pelo lazer mesmo, pelo esporte que eu gosto tanto, e deixei um pouco de lado as competições, mas às vezes aparece uma ou outra ali, a gente vai lá dar uma... não perder o gosto. Camila. Obrigada. E já que vocês têm um grupo ali no WhatsApp que a gente soube agora, que conselho vocês dariam para quem está começando agora, então, a pedalar? Qual o conselho? Qual é a sugestão? Qual é a proposta? Arrumar uma bicicleta. Primeira coisa, arrumar uma bicicleta, uns tênis, um capacete, óculos, luva e começar. A palavra é começar. Não tem muita regra. Eu diria que não tem a bicicleta certa, a bicicleta é a que tu tem. Se tu quiser sair daqui e dar uma volta no centro, num domingo de manhã que não tem muito movimento, é um ótimo pedal. Se tu quiser ir daqui até a praia, é excelente também. Pedale, procure pessoas que pedalem também, para pegar informações. Hoje a internet tem muita informação qualificada para tu, se tu quiser evoluir no pedal, se tu quiser treinar, tu pode contratar alguém, tu pode ir numa academia, enfim, mas pedale, pegue a sua bicicleta e saia para andar. Porque eu vejo também com amigos que pedalam que existe uma evolução também até das bicicletas. Eu não fazia ideia o quanto custava uma bicicleta. Quanto custa uma bicicleta? Uma bicicleta, que eu sei, tá? Eu sei que eu vou jogar baixo. Mas eu vi um amigo meu, eu estava comprando uma bicicleta de 60 mil. Eu falei, o quê? Quanto? 60 mil. Aí tem outro que, não, mas eu já investi 120. Exatamente. E se tu simplesmente botar no Google ali o preço de determinadas bicicletas, tu consegue, sem fazer força, 150 mil reais uma bicicleta. Vamos mudar de assunto, André. Mas assim, mas de novo, mas se tu tiver uma bicicleta encostada no teu galpão lá, que custa, sei lá, 500 reais, é uma bicicleta e tu pode andar com ela também. É como qualquer outro esporte, né? Tu vai, vou surfar, tu vai começar com uma prancha ali, daqui a pouco tu vai comprar uma outra melhor.
pouco vai outra melhor, e assim vai. né? Eu vejo Todo esporte é assim. o ciclismo como um dos esportes mais democráticos que podem existir, no caso. Não, claro, existe essa questão do preço, claro, que inflacionou depois da pandemia, né? Mas, por exemplo, se tu for praticante de futebol, digamos assim, né? Futebol, tu pode ter a chuteira do atleta, pode, mas tu nunca vai ir lá no estádio do Maracanã jogar futebol. Não, mas com a bicicleta tu vai lá pedalar onde o cara do Tour de France foi. Essa é boa. Então, eu acho essa democracia da bicicleta muito legal, sabe? Eu imagino que com esses custos, a família deve adorar, né? Quando ele diz assim, eu vou comprar, vou trocar a bicicleta, a família fica, é mesmo, coisa boa, quanto vai ser essa? Né? As nossas férias foi embora agora. Eu sempre brinco que a bike é meu plano de saúde, né? Eu faço o inverso. Em vez de eu gastar no plano de saúde, eu gasto na bike. Bons argumentos, te convence? Deixa eu ir lá, deixa eu te contar essa história. Como é que é? Quanto é que ela vale? Como é que é o valor? Não, a gente brinca quando é essas churrascos e coisas que a gente faz, né? Que quem é casado sempre fala, né? Que se um dia morrer, não deixa a mulher vender as coisas pelo preço que eu disse que paguei, né? Porque sempre fala, se pagou 10, fala que pagou 2, né? É uma coisa assim, porque senão ela descobre, né? Aí fica difícil a coisa. Mas é só isso. Legal. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Camila. Uma reflexão só. Porque a gente foi para Argentina, né, para fazer a carreteira. E aqui eu acho que é difícil a gente ver isso na região que a gente mora, mas também lá é muito comum, tu conhece pessoas que estão rodando países de bicicleta, que a bicicleta é quase a casa, assim, é toda montada, tem barraca, tem tudo ali guardadinho. E é, assim, o estilo de vida que se vive por lá. Às vezes a gente parava para acampar num rio, tinha um cara lá com a bicicleta, montada a barraca, que estava 20 dias pedalando e conhecendo lugares incríveis e também fazendo várias amizades, assim, dessa forma. Isso eu acho muito legal, assim, que tem essa cultura também, mas é fora daqui, que a gente também não tem muito conhecimento, né? E tem uma outra reflexão também, que é, nós vivemos reclamando muito dos lugares onde a gente vive, que não tem o que fazer, que não tem opção, que não pode fazer. Olha esse universo que eles nos apresentam aqui hoje, daquilo que é possível fazer. Semana passada nós tivemos um universo que é possível de fazer caminhando. Agora nós temos um universo que é possível de fazer de bicicleta, e acho muito boa a reflexão. Pode ser que a tua bicicleta custe R$500 e tu vá até onde tu pode. E, por outro lado, muitas vezes a gente fica em casa sentado no sofá, se queixando e reclamando da vida. Eu duvido que a saúde mental deles, o atestado de saúde mental dos dois e dos outros que estão aqui e dos que participam desses grupos não esteja absolutamente em dia. A carteirinha de saúde mental está em dia. Quantos participantes nesse grupo de WhatsApp, assim, mais ou menos? Eu só faço pergunta difícil. 74, né? 74, 74. Então, no mínimo, 74 canelenses optaram por uma vida saudável, né, e de participar dessas atividades. Nesse momento em que os pais pensam em tantas aquisições para os seus filhos, do tênis da moda, do celular da moda, do equipamento moderno, de quantos equipamentos o filho pode ter para ser feliz, está aí, quem sabe uma bicicleta. Exatamente, que bela colocação. Quem sabe pegar o seu filho e sair de bicicleta por aí e comprar uma pequenininha para ele, né? E vou lá, vou até ti. E o pai adotar o seu filho enquanto anda de bicicleta. Acho que uma reflexão importante também é a questão da bicicleta. É que vários esportes, né? Próprio tênis, próprio vôlei, futebol, ou até uma luta, né? Tudo você precisa de mais alguém, né? Mais um participante. E a bicicleta, o melhor dela, tanto quanto a corrida também, eu considero assim,
não precisa de mais ninguém, né? Você pega a sua bicicleta e vai pedalar, não precisa de ter companhia. Claro que sempre é melhor, a gente tem esse grupo grande justamente para que se tenha mais pessoas, o exercício seja de uma forma compartilhada, mas não é necessário, né? Então, hoje, por exemplo, várias crianças a gente vê que, claro, hoje não é que nem a nossa época, creio que a gente saía, antes não tinha o trânsito era menor, não tinha... Mas hoje eu vejo que tem vários locais que as crianças poderiam brincar, poderiam se divertir com a bicicleta e só elas com a bicicleta, né? Então, isso é uma coisa mais democrática também, né? É um esporte que tu pode fazer sozinho, né? E se beneficiar na saúde também. Acho que seria interessante essa reflexão, né? Porque eu jogava futebol, por exemplo, mas futebol tem que ter pelo menos mais 2 ou 3... Aí com a bicicleta a gente vê que o esporte é uma coisa assim, tem vontade de ir, ninguém pode ir, tu pode ir sozinho, né? Seria mais ou menos isso. Muito bom. Então vamos para as despedidas. Camila. A gente tem um ritual aqui na finalização, porque a gente tem um mimo para vocês. Eu adoro a palavra mimo. Eu acho tão mimosa a palavra mimo. Por isso que eu falo ela, né? Tu não. Então, nós temos um convite. Eles nos fizeram uma provocação antes de começar, que eles não estão acostumados com o microfone, então depois a gente deveria ir de bicicleta um dia. Um dia. A gente quer agradecer a vocês todos que estão aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês nesse bate-papo. O quão agradável é para a gente estar aqui com vocês e aprendendo muito sobre o que é a vida. São essas narrativas de simplicidade que nos dão assim uma dimensão maluca. Eu tenho uma admiração incrível por quem tem a coragem de viver aquilo que a vida lhe oferece. Parabéns a vocês dois e muito obrigado por terem aceitado esse desafio de estarem aqui. Então, um mimo.